Banco de Moçambique em risco de perder edifício avaliado em 900 milhões de meticais em Nampula. A Engen disponibiliza 500 mil meticais para o vencedor do campeonato. Partido Brexit vence eleições com maioria expressiva. Olá, viva! Bem-vindos ao Jornal de Noite. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que há problemas de percepção que criam recuos no processo de desmobilização, desarmamento e integração dos homens armados da RENAMO. Que condicionam a paz a outros processos preconcebidos. Reagindo às declarações do Presidente da República, segundo as quais a RENAMO terá enviado uma lista com oficiais na reserva para serem integrados na PRM, Joaquim Chissano avança que há uma má interpretação dos acordos. Aqui deparamos-nos com um problema de interpretação variada e que essa interpretação vai vindo tardiamente, quer dizer, quando a gente pensa que tudo correu bem, depois aparece uma interpretação diferente daquilo que era o que se entendiam as duas partes quando assinam o acordo. Chissano diz que não faz sentido que as listas da RENAMO incluam reservistas. Adjunto-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas era da RENAMO, juntamente com o chefe do Estado-Maior de então. Ambos foram desmobilizados. Agora não faz sentido de chamá-los para serem reintegrados nas Forças Armadas. Mas pronto, discussão é discussão, não sei o que vão discutir, em que vão chegar, a que conclusão vão chegar. Mesmo assim, Chissano acredita que as partes vão encontrar uma saída. Faço votos que cheguem à conclusão de terem uma mesma interpretação dos acordos e aplicarem convenientemente. O antigo presidente da República falava numa ação de ceifa de arroz usando autocombinadas fornecidas pela Fundação Joaquim Chissano no distrito da Macia, província de Gaza. O governo ratificou hoje o acordo de financiamento para a construção de 1.600 furos de água. O projeto, financiado pelo Banco de Exportação da Índia, está avaliado em 38 milhões de dólares. O projeto será implementado a partir do presente ano até 2022 e vai beneficiar as províncias de Nampula, Zambésia, Manica e Sofala, nas zonas centro e norte do país. Foi aprovada uma resolução que ratifica o acordo de financiamento celebrado entre o Governo da República de Moçambique e o Banco de Exportações da Índia. Portanto, foi assinado em Maputo no dia 20 de março de 2019, destinado à construção de 1.600 furos de água, equipados com bombas manuais e 8 pequenos sistemas de abastecimento de água. Questionado sobre a região sul do país, onde particularmente a zona metropolitana de Maputo enfrenta limitações no fornecimento de água há anos, o vice-ministro da Energia explica. Claro que é um trabalho que tem que ser feito e que é busca de outros financiamentos para as outras províncias, tanto o sul, mesmo o centro, o norte do país. Aliás, mesmo para estas províncias, tanto isto não é bastante, há muito trabalho que tem que ser feito. Vale a pena recordar que é aquele projeto para a vida, tanto que tem também ações específicas. São várias frentes que estamos a atacar nesta área específica. A sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira aprovou também a revisão do decreto que cria o Fundo de Estradas, visando ajustar as suas atribuições e competências ao decreto 41/2018. Fundamentalmente, a revisão deste decreto visa conformar o Fundo de Estradas com o decreto que foi aprovado no ano passado, portanto, o decreto 41/2018, que aprova o regime jurídico de organização e funcionamento de institutos, fundações e fundos públicos. Portanto, estamos a fazer um trabalho também de outros institutos e fundos que vão ser ajustados em conformidade. A implementação do plano de ação para o combate ao trabalho infantil e a preparação da Conferência de Doadores, que vai acontecer esta sexta-feira na cidade da Beira, visando angariar fundos para a reconstrução pós-IDAI, foram também temas do Conselho de Ministros. A Procuradora-Geral da República exige maior rigor de combate à corrupção,
crime organizado e branqueamento de capitais. Beatriz Buxi lançou o desafio aos magistrados do Ministério Público na abertura do Conselho Coordenador da instituição em Maputo. É o quinto e último Conselho Coordenador dirigido por Beatriz Buxi, enquanto Procuradora-Geral da República. O evento de 3 dias, que junta procuradores gerais adjuntos e provinciais, bem como dirigentes do Gabinete Central de Combate à Corrupção, tem por objetivo debater questões fundamentais da organização interna e desafios da atuação do Ministério Público. No discurso de abertura, e sem tocar nos casos quentes sobre corrupção, Beatriz Buxi voltou a chamar a atenção aos magistrados para serem mais rigorosos no combate a este crime. Atualmente, continuam a constituir grandes desafios para o Ministério Público a prevenção e o combate à criminalidade organizada e transnacional, incluindo a corrupção e o branqueamento de capitais. Impõe-se o envolvimento de todo o segmento da sociedade na promoção dos valores de integridade, não só a nível da gestão da coisa pública em particular, mas também da sociedade em geral. Não podemos ser conotados como sociedade corrupta, pelo que devemos demonstrar por atos concretos a nossa repugnância a esta conduta e, enquanto Ministério Público, temos papel relevante com vista à responsabilização dos prevaricadores. E outros prevaricadores que a Procuradora quer combater são os que põem em risco a saúde pública, através de atividades como a venda de comida na rua e nas bermas das estradas. Não podemos, por exemplo, continuar a conviver com situações de violação de posturas municipais, com a venda de comidas e outros produtos nas ruas e bermas das estradas, colocando em risco a vida das pessoas, não só por causa dos acidentes de viação, como de outros crimes que podem ocorrer, incluindo contra a saúde pública. Assistimos ainda a situações de venda de produtos contrafeitos nas ruas, com fuga ao fisco à mistura, havendo até obstrução das mesmas vias, com impossibilidade de locomoção pelos passeios, sobretudo para as pessoas portadoras de deficiência. Controlo dos prazos de prisão preventiva, causas do aumento dos pedidos de habeas corpus e fiscalização dos estabelecimentos penitenciários são alguns assuntos que serão debatidos durante o evento. Ainda esta terça-feira, a Procuradora empossou 2 novos titulares de cargos de direção no Ministério Público. São eles Tássia Simões, nova Procuradora-Chefe da cidade de Maputo, e Sinai Lonzo, que passa a assumir as funções de Diretor Provincial do Gabinete Central de Combate à Corrupção em Inhambane. Crime violento assola o bairro de Nhamatijana, na autarquia de Matola. Assassinatos, violações sexuais e agressões físicas são os principais atos criminais que ocorrem naquela zona de expansão. Vinha com umas irmãs da igreja. Márcia é o nome fictício desta mulher que escapou das mãos dos supostos malfeitores que aterrorizam o bairro. De repente só apareceu um moço, me amarrou com uma corda no pescoço e me puxou até naquelas bancas que tem lá, ali assim, onde vendem pão ali, levou minha bolsa, levou meu telefone e correu. Há aqui muitas casas não habitadas que alegadamente servem de esconderijos para os homens de má fé. Há 2 semanas, 2 pessoas morreram nas mãos dos bandidos. Esta mulher diz que a situação está insuportável. A criminalidade aqui, a partir das 19 e tal, 20, ali costumam ficar pessoas ali a caçar os que voltam dos serviços, não sei, das escolas. Em Nhamatijana, os bandidos impõem-se, ditando uma espécie de recolher obrigatório. Já assim que amanhã, quarta-feira, nós vamos na igreja, voltamos às 21, mas é para ficar em casa. Manuel Ernesto é chefe de quarteirão. Assume que há impunidade no bairro. Esses que também saqueiam, e homens que andam, homens armados, que vêm sempre nas lojas, mesmo de dia, se é 10 horas, entram na tua casa, basta sair um pouco, entram. Por sua vez, a polícia diz ter conhecimento da situação e compromete-se a um maior desdobramento. O que nós temos priorizado é a parceria de
polícia-comunidade, no sentido de estudar as melhores formas de nós combatermos a situação da criminalidade nesses novos bairros. Ngoma Tidjana é um dos bairros em expansão na província de Maputo, atravessado pela estrada circular de Maputo, onde há também esta paragem, onde é proibido desembarcar passageiros de noite devido à ação dos criminosos. O governador da Zambésia instou hoje os membros da Polícia da República de Moçambique a esforçar-se para garantir a ordem e tranquilidade públicas no processo de recenseamento eleitoral nas eleições de outubro próximo. O governador falava à margem da cerimônia de entrega de 22 viaturas da marca Mahindra, a igual número de comandos distritais. Neste contexto, estas viaturas constituem uma mais-valia para o funcionamento dos comandos distritais, a quem são destinadas, pois além de conferir uma maior mobilidade dos efetivos policiais ao nível dos distritos, na busca, perseguição e esclarecimento de fenómenos criminais, irá igualmente conferir dignidade e comunidade à corporação no exercício das suas atividades. Gostaria igualmente de exortar a Polícia da República de Moçambique a criar condições para assegurar o decurso normal e ordeiro do processo, garantindo a ordem e segurança pública em todas as fases desse processo na nossa província. Já o comandante provincial diz que com os meios fica reforçada a capacidade operativa. Neste momento que nós já conseguimos os meios, construir para nós um reforço maior para podermos dar resposta em momento oportuno e em tempo recorde a todas as solicitações da nossa população, a todo o clamor da nossa população. Estaremos em condições neste momento de dar resposta em momento e em tempo oportuno para podermos restabelecer a ordem, segurança e tranquilidade pública em todas as vertentes. Refira-se que as viaturas foram alocadas numa altura em que a PRM completou 44 anos de existência este mês. Maior parte das empresas públicas controladas pelo Estado tem vindo a registrar resultados negativos ao longo dos últimos 3 anos. De um total de 13 firmas auditadas, apenas 2 apresentaram contas positivas, de acordo com a Direção Nacional do Tesouro. Anualmente, o governo moçambicano é autorizado a emitir garantias e avales para financiar algumas operações dentro dos limites orçamentais fixados pelo Parlamento. O setor empresarial do Estado tem sido o maior beneficiário, cenário que representa um alto risco fiscal para o Estado, segundo a Direção Nacional do Tesouro. De um total de 13 empresas públicas auditadas nos últimos 3 anos, 11 reportaram contas no vermelho e as restantes 2 apresentaram resultados positivos, nomeadamente Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e Correios de Moçambique. A tendência dos últimos 3 anos mostra que 10 empresas enfrentam restrições de liquidez. O rácio de liquidez ilustra a capacidade de uma empresa para, com os seus ativos correntes, fazer face às suas obrigações com vencimentos inferiores a 1 ano. Lê-se no relatório sobre riscos fiscais a que a STV teve acesso. E mais, 10 das 3 empresas reportam rácio de solvabilidade abaixo de 50%. Ou seja, os capitais próprios só cobrem menos de metade dos passivos. O reembolso dos acordos de retrocessão é outro dos problemas. As contas do Executivo indicam que em 2017, 3,1% do produto interno bruto em novos acordos de retrocessão foram desembolsados, mas só foram reembolsados 0,6% do PIB. De acordo com a Conta Geral do Estado de 2017, o valor total da carteira deste tipo de empréstimos foi de 11% do produto interno bruto, a qual está concentrada em 2 empresas, nomeadamente a extinta Maputo Sul, com 4% do PIB, e a Eletricidade de Moçambique, com 3% do PIB. Neste mesmo ano, a EDM recebeu 0,7% do PIB em empréstimos adicionais, mas fez reembolso de 0,3% do PIB. Já a Maputo Sul recebeu 1,7% do PIB. O Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, absorveu 0,4% do PIB e a empresa Aeroportos de Moçambique, a ADM, recebeu 0,3% e não fizeram qualquer reembolso do valor. A carteira atual de garantias e avales emitidos pelo Estado é classificada de alto risco,
porque têm alta probabilidade de serem acionadas este ano. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral garante que já recenseou mais de 73% dos eleitores e espera atingir 90% até o último dia do processo. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral veio ao público assumir mais uma vez o incumprimento das metas previstas no processo de recenseamento eleitoral que termina esta quinta-feira. A informação foi partilhada esta terça-feira em mais uma conferência de imprensa sobre o processo. Estão inscritos 5.380.161 eleitores, o que corresponde a 73,28% em relação àquilo que é a meta de 2019. O objetivo era atingir os 100%, não é? Recentemente, as autoridades governamentais assumiram que, devido aos desastres naturais, muitos eleitores não têm conseguido se inscrever. Entretanto, o porta-voz do STAI diz que os problemas foram resolvidos pontualmente e todos deviam ter se recenseado, daí que não há espaço para a prorrogação. Eu começaria por dizer que o recenseamento tem uma previsão de duração de 46 dias. Os senhores jornalistas não vão me deixar mentir que há postos de recenseamento eleitoral, não é? Que não registraram nenhuma avaria, não é? E não recebiam mais do que 2, 3 pessoas durante este período de 42 dias. Este relatório, estes dados são de cerca de 42 dias. Não recebiam pessoas. Então, é aqui onde a gente começa a avaliar, valerá a pena prorrogar no geral? Não vale, porque acho que tivemos tempo suficiente para as pessoas irem aos postos de recenseamento. Cláudio Langa diz que as previsões indicam que até esta quinta-feira, cerca de 90% de um total de 14 milhões de eleitores previstos estarão inscritos. Há 2 dias do fim do recenseamento eleitoral, muitos postos não estão a funcionar na cidade de Nampula. Na origem do problema está a oscilação do sistema informático e a avaria do equipamento. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral ainda não se pronunciou. Este é o local onde funciona o posto de recenseamento na escola primária dos belenenses. Nenhum equipamento montado, porque há uma semana que não funciona. Por isso, todos que aqui vêm encontram a mesma resposta. A informação que eu apanhei é que não há sistema, então tenho que ir a outros lugares que há possibilidade de recensear. Vim até na escola 12 de outubro, lá está a funcionar, mas estão um pouco cheios, assim, vim a tentar aqui, então chego aqui, estão a dizer que têm problemas técnicos. Os problemas técnicos são facilmente visíveis no segundo posto de recenseamento que escalamos. O equipamento está literalmente abandonado porque não está operacional. Sem gravar entrevista, os recenseadores reportaram deficiências nos leitores de impressão digital, que faz tudo parar. E no terceiro posto, o cenário que encontramos é este: equipamento inoperacional, devido a deficiências na impressora. Ninguém quis falar, mas ficamos a saber que a avaria registrou-se à tarde. É um problema muito sério em termos deste processo de recenseamento. Então, nós, já que somos moradores deste bairro, já não sabemos onde é que vamos terminar ou se teremos acesso a recenseamento. Fiquei sem esperança, né? E assim estão a faltar apenas 2 dias e nós estamos preocupados para recensearmos. Em quase todos os postos de recenseamento que a nossa equipe de reportagem visitou, havia uma espécie de ordem para não deixar filmar. Através de um contacto com a responsável do Gabinete de Comunicação e Imagem do STAI ao nível da província de Nampula, ficamos a saber que o diretor provincial não se encontra aqui e também o porta-voz. Por isso não foi possível colher qualquer tipo de informação sobre a origem destes problemas e como é que serão resolvidos a escassos dias para o fim do recenseamento eleitoral. Célio Mugaveia e Ricardo Machava, STV.
Voltamos à província de Gaza para falarmos da agricultura, onde 200 famílias debaixo de Maquan já contam com autocombinadas para a ceifa do arroz. A iniciativa é da Fundação Joaquim Chissano e vai permitir que os agricultores aumentem a colheita do arroz de 2 toneladas por hectare para 3,5 toneladas. O antigo presidente da República, na qualidade do patrono da Fundação Joaquim Chissano, deslocou-se ao posto administrativo de Macoane, na província de Gaza, com vista a acompanhar a ceifa do arroz, realizado por maquinetas disponibilizadas em dezembro de 2018 pela Fundação. No terreno, foi possível constatar que as autocombinadas melhoram a produtividade das 200 famílias que beneficiam dos equipamentos. Há de se ver ali onde é que se fez a mão. Há muitas percas do arroz. Onde é que montou, quando vão tirar, está a desgranar o arroz. Já cefando enquanto o arroz está em pé assim, tenho as 3 toneladas ou 3,5 por hectare. Já para mim é boa produção. Agora queria uma individual, pessoal. É isso. Bem, se pudesse alguém atirar uma individual, mas também havia de trabalhar para todos, não só para mim, porque a máquina não pode trabalhar para uma pessoa, tem de trabalhar para os outros. Joaquim Chissano diz que a ideia é disponibilizar estes equipamentos para facilitar a vida da população e aumentar a produtividade. A ideia é acrescentar valor ao trabalho que os camponeses fazem, que é para realmente terem um rendimento familiar adequado. Portanto, o projeto está no essencial, no aumento do rendimento familiar dos camponeses que trabalham noite e dia e que rendem muito pouco. A produtividade vai aumentar, tendo em conta que sem as maquinetas perdemos muito arroz. Perdemos através da demora da ceifa, por causa do guarda-pássaro, perdíamos também. A ceifa manual também leva o seu tempo, onde quando as pessoas cortam, deixam no sítio, desgrana-se, há perdas, também há pragas que em algum momento atacam a própria cultura, estamos a falar de pássaro, estamos a falar de ratos. O equipamento para a ceifa do arroz faz parte das atividades da Fundação Joaquim Chissano, financiadas pelo Prêmio Mo Ibrahim, que o antigo presidente da República ganhou no âmbito da boa governação. Para além de produção de arroz, a Fundação Joaquim Chissano tem estado a apoiar esta comunidade aqui da província de Gaza na produção avícola e também na apicultura, visando a produção de mel. Cada família tem mais de uma atividade de geração de renda. As imagens são de Helder Matuassa, Orlando Macuacua, STV. Com esta notícia, convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Na cidade de Maputo existem pelo menos 500 mendigos e para travar a prática, o município distribuiu bens de geração de renda a algumas pessoas que pedem esmola em estabelecimentos comerciais. Decidida a acabar com a prática da mendicidade nas ruas da capital e estabelecimentos comerciais, o Conselho Autárquico de Maputo está a fortalecer a implementação do regulamento aprovado em 2016, que proíbe dar esmolas às pessoas carenciadas na via pública. Dentro das medidas estão as penalizações para automobilistas e transeuntes, com uma multa de 1 salário mínimo e de 2 salários mínimos para comerciantes. Na postura que foi aprovada e ela está a ser divulgada para todos os comerciantes, para as igrejas, nós temos normas e regras de como é que pode ser feito o apoio a estas pessoas que pedem esmola. Primeiro, é proibido. Outra medida adotada pela Variação de Saúde e Ação Social da Autarquia de Maputo para pôr fim à prática de mendicidade é o apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Foi neste contexto que 40 mulheres do bairro de Chamanculo receberam esta terça-feira kits de produtos constituídos por bens alimentares e higiênicos. Faz parte, sim, do pacote de ação de combate à mendicidade. E é este grupo que nós pretendemos alcançar, dando e contribuindo com este kit que vai lhes permitir gerar renda. Eles vão poder ter um valor e deste valor vão poder comprar mais produto e colocar este produto à venda e vão deixar de ser praticante de mendicidade. De acordo com o mapeamento feito pela autarquia, existem na cidade de Maputo mais de 500 praticantes de mendicidade. Seguimos com a página internacional. Cerca de 17 crianças foram esfaqueadas por um homem de 50 anos de idade que de seguida suicidou-se no Japão. 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A cidade de Kawasaki, no Japão, acordou esta terça-feira em choque depois de um homem ter esfaqueado 17 crianças e um homem numa paragem de autocarro e logo de seguida suicidou-se. As autoridades confirmam pelo menos 2 óbitos. As razões que fizeram com que o homem de 50 anos, ora morto, esfaqueasse as 17 crianças de idades compreendidas entre 6 e 12 anos são ainda desconhecidas. Porém, primeiras informações indicam que o autor do ataque era pai de uma das crianças. O primeiro-ministro japonês condenou o ataque. O ataque acontece no último dia da visita do presidente dos Estados Unidos ao Japão. Donald Trump também lamentou o crime e manifestou pesar pelas vítimas. O Japão tem uma das mais baixas taxas de crime violento do mundo. Com 38,75% dos votos, Peter Mutharika é o vencedor das eleições presidenciais no Malau. Desta forma, Mutharika renova o mandato presidencial de 5 anos. A Comissão Eleitoral declarou na segunda-feira o presidente Peter Mutharika como vencedor com 38,75% dos votos. Lázaro Chakwera, candidato do Partido Congresso do Malawi, esteve perto da vitória, tendo obtido 35,41% dos votos. Já o antigo vice-presidente do Malawi, Saulo Chilima, teve 20,24% dos votos. Mutharika, antigo professor de Direito, chegou ao poder em 2014 e durante o primeiro mandato presidencial conseguiu construir mais infraestruturas e baixar ligeiramente a inflação, mas pesam sobre si acusações de corrupção. E as eleições presidenciais da Argélia, marcadas para 4 de julho, correm risco de não acontecer. O prazo de inscrição terminou e apenas 2 candidatos presidenciais estão registrados. As eleições de 4 de julho na Argélia estão cada vez mais incertas. O movimento de contestação social continua a repudiar a realização destas eleições antes de haver reformas profundas no sistema político. O prazo para a submissão de candidaturas terminou no último sábado e houve somente 2 candidatos formais, mas sem nenhuma popularidade. Nenhum grande partido no poder ou da oposição apresentou os seus candidatos. A crise política na Argélia permanece mesmo após a saída forçada de Abdelaziz Bouteflika do poder a 2 de abril, na sequência de protestos civis. Os veteranos da Guerra da Independência continuam a controlar o poder contra a vontade da maioria dos cidadãos. Alguns analistas prevêem que a Argélia se torne Egito, que está sob o controle do antigo general das forças militares, Abdel Fattah al-Sisi. 55 reclusos morreram entre domingo e segunda-feira na sequência de um motim numa cadeia de Estado brasileiro do Amazonas. Os criminosos usaram escovas de dentes afiadas e asfixia para cometer a matança. 55 reclusos foram assassinados por outros reclusos durante um motim entre domingo e segunda-feira. As investigações já estão a decorrer e ainda não se conhecem as causas desta chacina entre grupos rivais. O Estado do Brasil vai enviar uma força-tarefa de intervenção penitenciária. Os ataques foram levados a cabo com escovas de dentes afiadas e asfixia. Esta não é a primeira vez que a prisão registra um motim mortífero. Em 2017, 56 pessoas morreram num ataque violento. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo de 28, 14 de mínima, Xai-Xai 26 de máxima, 15 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 18 de mínima.
Seguimos para a zona centro do país. Beira, 25 de máxima, 19 de mínima. Quilimane, 28 de máxima, 18 de mínima. Chimoio, 24 de máxima, 11 de mínima. Tete, 29 de máxima, 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 27 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 28 de máxima, 20 de mínima. Luxinga, 23 de máxima, 13 de mínima. De volta com as notícias nacionais, o aborto inseguro continua a ser uma das causas de mortalidade materna no país, revela estudo de ONGs que apontam desconhecimento pela lei como um dos fatores que contribui para abortos clandestinos. 5 anos após a sua legalização, o aborto continua a ser feito de forma insegura e clandestina, apesar dos grandes riscos associados, facto que contribui para a morte de mulheres, conclui um estudo da APAS, uma organização não governamental em coordenação com o Ministério da Saúde e a Embaixada da Suécia. Segundo a pesquisa, no universo de 100 mulheres, 13 morrem por ano em Moçambique devido ao aborto inseguro. As províncias da Zambésia e Nampula apresentam maior número de casos. Primeiro, ainda paira um desconhecimento da lei, né, que o aborto é legal e é disponível e é de borla nas unidades sanitárias. Ainda há um desconhecimento desta lei. Segundo, ainda há a questão da tomada de decisão. Nós temos na sociedade mulheres com um fraco poder de tomada de decisão, ainda acerca não só sobre o aborto, mas a sua sexualidade. Nas zonas com maiores casos, os abortos são feitos principalmente por mulheres de 14 a 24 anos. Eu penso que foi de conhecimento de nós todos, passou nas redes, na rede social, uma jovem, uma adolescente que procurou o serviço de aborto e em vez disso exteriorizaram-lhe todos os órgãos internos. Eu penso que todo mundo acompanhou e viu, mas se os familiares, ou se essa menina tivesse se aberto, se tivesse procurado os serviços de saúde, ela teria feito um aborto seguro e não teria corrido aquele risco de vida. Tomam muito café, outros tomam a cerveja preta, também para abortar. E outros usam a acácia, tem aquela acácia amarela. Tanto a sua raiz é muito amarga. Às vezes usa-se também para quando existe umas diarreias agudas, às vezes usa-se para tomar-se isso. Então, para elas, qualquer planta que é muito amargante, tanto acham que serve. O estudo foi publicado esta terça-feira no âmbito das comemorações do Dia da Ação pela Saúde da Mulher, que este ano teve como lema mortalidade materna no contexto do aborto inseguro. E na página desportiva, o Ferroviário de Maputo venceu esta terça-feira o Costa do Sol por 66-36 no jogo 1 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket. Melhor abordagem inicial do Costa do Sol com esclarecimento na quadra perante um Ferroviário de Maputo apático. Ajustes e exploração dos automatismos da equipa permitiram os campeões em título passarem depois a controlar o jogo. E perante os erros cometidos, o Costa do Sol viu seu adversário alargar a vantagem na quadra. Sem capacidade para ir buscar o resultado, as canarinhas sentiram também dificuldades para travar o adversário que mostrou soluções, quer no jogo interior, quer no jogo exterior. E, no final, conseguiu uma margem de 30 pontos, 66-36. Estamos entrando numa fase crítica que é a fase das finais e todo mundo vem aqui para ganhar. Aquilo que aconteceu na fase regular é outra coisa, aqui o Costa do Sol há de vir com tudo para dar o seu máximo. E logo a primeira foi aquilo que se notou. Se nós entramos apático naquilo que é mais um jogo contra o Sol, eles entraram bem e fizeram, se calhar, tiveram uma diferença de 4 a 5 pontos. E nós tivemos que nos impor, tanto a defender como a atacar, para se calhar ir buscar esse resultado que nós vimos hoje. Temos muitos erros, muitos cruciais, e é uma coisa que o Ferroviário faz muito bem, é tirar vantagem dos erros do adversário. Tivemos muitas oportunidades, sim, tivemos muitas oportunidades. Podemos jogar de igual, não estamos no primeiro período que jogamos
Mas se calhar elas também são um bocado mais físicas em relação às minhas jogadoras, então se calhar nós não aguentamos um bocado com o físico que elas têm. O jogo 2 dos playoffs da final da Indian Open Basket está agendado para a próxima sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão do Machacane. Para além dos 10 mil meticais recebidos por cada jogador, o melhor jogador de Moçambola irá receber uma viatura com manutenção de 3 anos. Os objetivos coletivos são os mais importantes, mas eles dependem do bom desempenho individual dos atletas. É por isso que o melhor jogador de cada jornada recebe 10 mil meticais em prémios e, como diz o ditado, não importa como começa, e sim como termina. No final do ano, o vencedor do prémio Desafio Melhor Jogador do Moçambola 2019 recebe um carro Nissan Hardboard com 3 anos de manutenção. Para além dos prémios, como os kits da ZAP e também em relação ao combustível, ainda ficava em dúvida qual seria o tipo de viatura que a Nissan iria oferecer. E hoje fizemos já o lançamento e a demonstração da viatura para este prémio Desafio Melhor Jogador, que tem as mesmas características, características semelhantes à viatura que foi oferecida no ano passado. Este prémio tem 4 categorias, nomeadamente Melhor Jogador da Jornada, Melhor Jogador do Mês, Votante do Mês e Melhor Jogador do Moçambola. Para a Motorcars significa, uma vez mais, o nosso contributo, a nossa aposta no desporto moçambicano, a nossa contribuição para essa comunidade da qual nós fazemos parte, e achamos e continuamos a acreditar que um prémio dessa natureza vai melhorar o nível de competitividade do nosso Moçambola. Para este prémio, o voto popular tem um peso de 70% e a restante percentagem pertence a um júri composto por 16 treinadores das equipas de Moçambola, igual número de capitães, o selecionador nacional e 5 jornalistas da Sociedade de Notícias, juntamente com a Liga Moçambicana de Futebol. É ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.